Pouco mais de um mês da minha volta para casa. Hoje eu vou falar para vocês como está indo a minha recuperação. Muita gente também me pergunta: Denise, você sumiu, nunca mais falou nada. Gente, a recuperação ela demora mesmo, ela não é rápida. Principalmente nessa parte dos órgãos vitais da gente, né? O fígado, ele é o que tá mais demorando para voltar. Porque o meu fígado, ele ficou 2 meses sem funcionar, sem trabalhar, porque eu não podia me alimentar, né? Então ele ficou 2 meses sem trabalhar, agora ele tá meio preguiçoso para poder voltar à rotina. Então é por isso que eu tenho que voltar ao hospital de 2 em 2 semanas para fazer exame de sangue. Ele também falou da cirurgia plástica. Mês que vem vai ter novamente outra consulta que eles vão fazer alguns exames para poder marcar o dia da próxima cirurgia. Que é a cirurgia onde ele vai desgrudar essa parte onde teve a aderência aqui no corte, né? No lugar da fístula. E se correr tudo bem nessa cirurgia, eu espero que corra tudo bem, né? Não vai precisar de internação. Eu vou entrar de manhã e já vou sair à tarde. À tarde eu já vou poder voltar para casa. E uma das coisas também que estava me deixando muito preocupada é o fato do cafunchô, né? Que meu cafunchô, ele é muito forte, né? O cafunchô é alergia ao pólen, né? Nessa época aqui no Japão, principalmente na região onde eu moro aqui, tá muito forte, né? Então eu tô espirrando muito. E esses espirros, eles forçam esse lugar aqui onde estava a fístula. E dá muito medo, porque eu sinto onde ela tá, né? Mesmo ela já estando fechadinha, mas eu sinto o lugar onde ela tá, então parece que ela vai abrir quando eu espirro. E a sequência dos meus espirros, elas são muitas. De 5 a 7. Então, de 5 a 7 vezes espirrando, aí força muito essa região. E eu fico com muito medo. Aí eu comentei com o médico, né? Eu falei pra ele assim: olha, doutor, eu tô espirrando muito e eu sinto que tá forçando muito essa parte. Se tem algum problema, né? Aí ele me disse assim que nessa fase da minha recuperação não tem problema. Falei, nossa, graças a Deus, porque se fosse algumas semanas antes, aí sim seria um pouco perigoso, né? Dela abrir novamente. Porque quando a gente espirra, essa parte aqui ela força muito, né? Não sei se vocês já repararam, o pescoço da gente, quando a gente espirra, ela incha um pouco. E como tava aberto aqui e faz pouco tempo que ela fechou, né? Então seria um pouco perigoso ela abrir novamente. Mas graças a Deus, nessa fase da recuperação que eu estou, já não há perigo mais. E também eu gostaria de comentar sobre os sintomas novamente, os sintomas que eu tive antes desse diagnóstico do divertículo de Zenker, né, do divertículo no esôfago, porque até hoje ainda recebo muitas mensagens das pessoas que me procuram perguntando dos sintomas, né, que eu tive. Aí eu vou falar novamente pra vocês, só que é um sintoma que eu tive, gente, não quer dizer que todas as pessoas vão ter ou que todos os sintomas vão ser diagnosticados sendo essa doença. Pode ser outra coisa, por isso que eu falo pra vocês, sentiu alguma coisa, durou mais de uma semana que você tá com esses sintomas, 1, 2 semanas, procurem um médico, gente. Pode não ser, lógico, uma doença grave, pode ser qualquer coisa, até mesmo do estômago, uma infecção. Mas, gente, se cuidem, se tratem, porque todas as doenças, elas podem evoluir para um quadro mais grave quando não são tratadas. Então, é sempre bom. Durou uma semana os sintomas, uma semana, não melhorou. Vocês tomaram algum remédio em casa ou compraram remédio de farmácia, tomaram, não melhorou? Procurem um médico para ter um diagnóstico certinho. Então vamos lá. Eu sentia muito engasgos quando eu comia, tanto com o líquido quanto com comida. Eu engasgava muito na hora de engolir. Era como se a comida ficasse presa aqui, então eu engolia 1, 2, 3 vezes e parece que não descia. Muita azia, refluxo, regurgitação de comida não digerida, principalmente à noite, quando eu me deitava, né? Então eu deitava e eu já sentia que algo voltando pela garganta. Aí eu sentia que tava voltando, só que não era ânsia de vômito, não era nada disso, era a sensação de alguma coisa presa que eu tinha que expelir pra fora. E quando eu expelia, era comida, geralmente do jantar, ou até mesmo do almoço ainda. Também sentia muita tosse, só que a tosse era porque eu sentia algo preso na minha garganta, não porque eu tinha vontade de tossir. Eu tossia para ver se conseguia expelir. E que médico procurar nesse caso? Vocês têm que procurar uma clínica que faça a endoscopia do trato digestivo alto, que seria do esôfago para baixo, até o estômago. E para ficar mais fácil para vocês entenderem sobre o divertículo no esôfago, eu fiz um desenho. Essa daqui sou eu. Aqui, a comida passa pela boca. Geralmente, no normal, quem não tem nada, ela vai para o estômago direto. No meu caso, eu tive um divertículo aqui na área do esôfago, na parte de trás. O divertículo é uma espécie de bolsa que ela cresce na parede do esôfago.
Aqui atrás, o meu foi. Então, por isso que quando eu comia, parte da comida, ela ia para dentro dessa bolsinha. Então, isso me causava engasgos, refluxo, azia. E principalmente quando eu me deitava. E também quando eu agachava. Quando eu colocava o tronco assim para frente, para pegar alguma coisa no chão, né? Algo parecido, a comida também voltava. Porque ela estava acumulada aí nessa bolsa. E com todo esse acúmulo de comida e líquido nessa bolsa, ela ia crescendo. Então foi preciso fazer a cirurgia para poder remover essa bolsa, porque senão ela ia acabar estourando e ia causar uma infecção maior como sepse, que aí poderia ser fatal. E então é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês com essas informações. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu joinha. Isso ajuda demais a eu continuar trazendo para vocês mais informações sobre saúde, sobre a nossa comunidade aqui no Japão. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e se cuidem muito.